Transamérica 946. Tribuna Transamérica com Cris Rubner. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel Zona da Mata, revela que quase metade dos bares e restaurantes tem dívidas atrasadas. Mas quem vai explicar para a gente direitinho como é que essa pesquisa foi feita, foi construída, quantos empresários do setor foram ouvidos, é a Franciele Galil, presidente da Abrazel Zona da Mata, que está ao vivo aqui com a gente hoje. Pode chamar de Fran, né? Com certeza, Cris. Bom dia, Fran. Obrigada pela disponibilidade dia. de bater papo com a gente aqui. É uma honra estar aqui na Transamérica, levando informação, né, de qualidade e confiabilidade para que as pessoas conheçam como que está o andamento, né, e essa retomada do setor de alimentação fora do lar. Com certeza. Ô, Fran, essas pesquisas que são promovidas pela Abrazel periodicamente, elas são muito importantes até para vocês saberem que ponto que está o setor, né? Para onde que está indo, qual o problema que pode ser identificado. Compartilha com a gente um pouquinho como é que é essa pesquisa, a ideia dessa pesquisa. Essa pesquisa ela é feita mensalmente a nível nacional, né? A gente compartilha o máximo, pede para que os empresários possam respondê-la, independente de ser associado ou não da Abrazel. Porque são através dos dados que a gente coleta, que a gente acaba buscando substâncias, né, para poder falar com o poder público, criar um diálogo, demonstrar a importância do setor e assim tentar fomentar melhorias para quem empreende no setor de alimentação fora do lar. Então, todo mês, a gente compartilha no grupo da Abrazel, solicita que os nossos associados compartilhem ao máximo essa pesquisa para que a gente tenha um número bom de respostas. Com isso, a gente consegue chegar a resultados e a dados como esse, né, que veio demonstrando aqui sobre o endividamento do setor. Né? E aí a gente tem aqui parâmetros nacionais e parâmetros até dentro da nossa própria cidade e região. Porque nós coletamos dados das cidades do entorno também. Então, não é uma informação que seja exclusivamente de Juiz de Fora. De acordo, pelo que eu vi aqui, a pesquisa ela foi realizada com 2.615 empresários do setor no finalzinho do mês de junho, né? Isso. O que mostrou essa entrevista com esses 2.615 empresários? Nessa entrevista, nós identificamos aqui que 92% ainda têm dívidas em aberto. A maioria dessas dívidas estão atreladas a impostos. E um dos principais impostos são de cunho federal. E vamos falar assim de extremos. A maioria deve imposto federal e numa tarifa num percentual bem baixo, de mais ou menos aí 8% desses empresários estão com déficit em atraso com alguns fornecedores. Fran, por que isso acontece? Porque eles precisam trabalhar. Então, a primeira pessoa a ser paga, digamos assim, são os fornecedores, porque se ele não tiver em dia com o fornecedor, ele não tem insumo para trabalhar. Né? Então, essa particularidade de honrar com os compromissos em primeira mão, com certeza vem através da quitação para com os fornecedores desses insumos. Isso vem muito, Cris, de um legado que a pandemia trouxe, né? Ainda é consequência, né? Nós estamos aí com uma média de 3 a 4 anos para poder conseguir dizer que equilibrou. Né? Houve lá atrás a ajuda do governo federal, teve linhas de crédito, agora a conta chegou, né? E essa conta tem que ser paga. Aí muitas das vezes falam assim, nossa, Fran, mas a gente passa aqui e vê os bares e restaurantes lotados no fim de semana, tem lucro? Tem lucro sim, mas esse lucro é para pagar a dívida. E nem sempre, às vezes, chega a ser o suficiente. Então, apesar de termos uma retomada, essa credibilidade dos clientes voltarem a frequentar os bares, os eventos que vão acontecendo, de fato uma vitória. É ótimo para o setor, mas ainda temos muito a se pagar. Prova disso é essa pesquisa, que fica muito claro que os números não mentem, não falha nunca, né? Então, a gente está aqui que através desses números, a gente vai também buscando essa demonstração para o governo, explica a situação,
vamos tentando aí trazer negociações para a questão do Pronamp, que foi uma das maiores benefícios que a gente teve, né? Acesso a essas linhas de crédito e pedir, vamos fazer um reparcelamento porque não conseguiu, olha aqui a nossa estatística. Negociar, né? A dívida existe, mas a gente tem que aprender a negociar para ter tranquilidade de tocar o barco. Igual você falou com a gente sobre eleger prioridade, né? Na verdade é eleger prioridade para ver quem vai pagar primeiro. Os fornecedores, obviamente, porque senão ele não tem o que oferecer para o consumidor. E a questão dos atrasos de impostos posteriormente. De que forma que você acha que os estabelecimentos podem fazer para driblar as dificuldades apresentadas através dos números da pesquisa e manter principalmente os colaboradores também, né? Isso aí é um ponto importante. Além da manutenção dos colaboradores, né, que hoje nós temos um gargalo muito grande, que é o déficit, a deficiência de mão de obra qualificada no mercado. Essa é uma das maiores dores do empresário do setor de alimentação fora do lar. Mas é claro que tem que se ter muita criatividade, porque o consumidor também está muito exigente. Então, não é simplesmente oferecer o básico, o trivial, um filé com fritas, vamos falar assim, que é algo genérico, que dificilmente alguém rejeita, né? Mas é trazer uma inovação, uma criatividade para que esse filé com fritas atraia mais consumidores. Fora dos dias que já são dias de pico, né? Que final de semana já tem aquele que, assim, sextou, vamos pro bar, vamos comemorar, vamos nos divertir, né? Então, é driblar, ter criatividade para atrair esses consumidores durante a semana, que geralmente é baixo, né, a frequência nos bares e restaurantes, e principalmente criatividade para trazer novas experiências, né, através da gastronomia, de uma experiência interativa com o próprio espaço. A gente vê hoje aí essa questão de apostar muito em ambientes instagramáveis. Sim. Aquilo traz uma interação, traz um plus para o negócio e atrai mais pessoas, né, que ficam curiosas em ter essa experiência. É o uso da criatividade. Exatamente. Da melhor forma, né? E o empresário ele tem que driblar isso, ele tem que estar pensando no financeiro, tem que pensar no cardápio, tem que pensar na criatividade, porque o nosso setor tem uma particularidade, Cris, que é importante a gente ressaltar. Os empresários do nosso setor, ele praticamente faz tudo. Nós somos aí um setor que basicamente o empresário ele compra, ele cozinha, ele limpa, ele faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, proativo mesmo. Né? Exatamente. Então a gente precisa de que o empresário ainda adeque um pouquinho mais e traga essa questão da criatividade. Quando a gente fala da Abrazel Zona da Mata, a gente não está falando só de Juiz de Fora, e sim das cidades do entorno também. Mas focando mais aqui em Juiz de Fora, é uma das maiores cidades de Minas, né? A quarta maior cidade de Minas. A gente tem muitos estabelecimentos comerciais super bem frequentados. Tem uma variedade muito grande de barzinhos de Juiz de Fora. Sim. Né? E de bons cardápios. Sim. E de bons petiscos. Então, assim, o nível sobe também e sobe a exigência junto. Com certeza. Agora, por exemplo, na Zona da Mata... entre as empresas, que é o que a pesquisa mostrou, tá, gente? Entre as empresas que têm débitos em atraso, quase a totalidade que você citou, 92%, devem impostos federais, que é um percentual superior à média nacional, que é de 80%. Agora, sobre os débitos estaduais, os números acompanham esse valor federal? Eu falei que eu não ia te perguntar de número, mas assim, é só para a gente entender onde está o imposto federal, o déficit, e onde está o déficit estadual, que são duas coisas distintas, né? O déficit estadual está em 62%. 31% dos déficits estão vinculados aos encargos trabalhistas. 23% de serviços em geral, como deve água, luz, gás, telefonia. 15% em taxas municipais. 15% estão com aluguel em atraso e, como eu finalizei, já havia falado, 8% dos débitos são diretamente ligados aos fornecedores de insumos. Essa é a métrica dos números desse déficit que foi apurado. E essa pesquisa ela é apresentada depois do resultado por esses empresários que foram entrevistados? Sim. Como que vocês fazem?
A partir do momento que o empresário responde à entrevista, depois que é feita a métrica, ele recebe no e-mail dele esse resultado, e o mais interessante é que, a partir do momento em que ele responde a pesquisa mensalmente, ele recebendo esse e-mail, ele consegue ter um parâmetro com os dados que ele respondeu em junho, em maio, e começa a observar ali aonde pode estar o gargalo do negócio dele. Então, é também muito importante falar isso para os ouvintes. Você aí que está nos ouvindo aí, que é dono de bar e restaurante, responde a pesquisa. Porque, além de trazer dados para a gente, é um instrumento que te ajuda a ver melhor o seu negócio, a enxergar onde está o problema, onde está o seu gargalo e possível de ser sanado. Inclusive, nós encerramos uma pesquisa ontem. É mesmo? Dia 31. Com o mesmo tema. Com o mesmo tema. Econômica, mensalmente, para saber como que foi o mês de julho. Então, aí, até lá pelo dia 5, mais ou menos, a gente já vai ter o resultado dessa pesquisa, para saber como foi julho, né? E aí a gente vai começar a estar trabalhando, trazendo esses dados, essas informações aí. Até para saber quais são as próximas, digamos, políticas que podem ser aplicadas para a melhoria do setor. Exatamente. Né? Só através de pesquisa que dá para mensurar isso, né, Fran? Inclusive, a gente está até falando sobre, nessa pesquisa, além disso, a gente está falando sobre expectativa do Dia dos Pais, né? Pois é, que está batendo na porta agora, dia 11, 13. E as datas comemorativas, elas são importantes para o setor, porque isso traz também mais movimento, né? É um domingo atípico. Sim. Então, dentre as datas afetivas que são comemoradas como Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Dia das Mães, faz a diferença para o setor. Qual que é a melhor dessas três? Aquelas que encurrala a presidente da Brasil. Todas são boas. Todas são boas, mas segundo dizem, é o Dia dos Namorados, segundo lugar, o Dia das Mães e terceiro lugar, o Dia dos Pais. Então, gente, vamos valorizar o comércio aí da sua cidade, do entorno, de Juiz de Fora. Você que está ouvindo a gente pela internet, conhece aí proprietário de bares e restaurantes, passa essa informação para frente e se filiar à Abrazel. É um gesto importante até para ele cada vez mais qualificar o trabalho dele. Né? Com certeza. A gente fala que a Abrazel é um investimento para a empresa, pela quantidade de informações, de instrumentos que ficam também à disposição do empresário, que pode auxiliá-lo a melhorar a empresa dele. Então, nós temos aí o Conexão Abrazel, a rede Abrazel, onde nós temos o pessoal que fica de plantão para poder te ajudar, os consultores de plantão. Olha. Então, precisa de uma consultoria. Vai lá na rede Abrazel, vê qual é o seu tema, identifica o consultor responsável, né? Conversa com ele, às vezes ali você já consegue agilizar o processo e diminuir o seu problema. Sem contar outras vantagens que a gente tem para o associado, que são as nossas taxas, né? Nós temos taxas diferenciadas para o associado, inclusive quanto ao Vale Refeição, o voucher, Ticket, Alelo, Sodexo e Bem, são taxas exclusivas abaixo de 4% no mercado. Então, e como que as pessoas que estão ouvindo agora, que conhecem, que são proprietários ou conhecem alguém que tenha bar, restaurante, podem fazer para se filiar? Qual que é o procedimento? No site da Abrazel tem o link. Ela acessa o link, faz o cadastro dela, cai aqui na nossa base, a gente identifica esse cadastro, vai ter o telefone de contato, a nossa diretora comercial faz o contato, explica minuciosamente todos os nossos benefícios, né? Uhum. E a gente finaliza ali com a pessoa o associativismo. Deixa eu ver aqui, ó. O site da Abrazel Zona da Mata é zm.abrazel.com.br, é isso? Isso. Então, acesse o site, se filie, para ficar integrado todos os recursos que a Abrazel pode oferecer, para, né, ficar cada vez mais, a entrega ser feita cada vez mais com qualidade. Com certeza. E que o mercado também exige. Fran, se eu pudesse, eu ficava aqui até amanhã batendo papo com você, mas infelizmente não dá. Mas eu sei que você vai voltar para falar do JF Sabor, né? Vamos, e tá todo vapor. JF Sabor esse ano vem com mais novidade ainda. Que bacana. Coisas muito bacanas acontecendo. Uma coisa bacana também que a gente vai falar aí, a Abrazel tá chegando lá em Cataguases. Ontem nós fizemos Olha que legal. Um bate-papo lá com donos de bares e restaurantes. Fomos recebidos pelo prefeito. Então, você ouvinte aí de outras cidades que a Abrazel ainda não chegou,
faz contato com a gente lá pelo site, porque é importante ter uma representatividade na sua cidade. Tá ok. Francélia Galil, presidente da Abrazel Zona da Mata, obrigada pela participação com a gente. Até a próxima.